Eu já assisti Sobrenatural agora entre nós e hoje eu quero conversar com vocês sobre o que eu achei desse novo filme da franquia. E pode ficar tranquilo porque eu não vou dar spoilers da história, tá bom? Antes de começar, só aquele pedido humilde, então se inscreve no canal e deixa o like. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal, então se você fizer isso vai me ajudar bastante. Já deixou o like e se inscreveu? Então vamos pro vídeo. Sobrenatural agora entre nós é o sexto filme da franquia e dessa vez a gente acompanha uma história nova, com uma família nova e uma nova protagonista. A Gemma, interpretada pela Emily Eve, é uma jovem mãe que está criando a filha na casa onde ela mesma cresceu. E a partir daí ela acaba descobrindo que consegue entrar no além. Aquele plano espiritual que já é conhecido porque acompanha a franquia, já há tempo, né? Você deve saber o que é o além, né? Só que o diferencial desse filme é que ela não consegue apenas entrar no além, ela consegue trazer para o nosso mundo aquilo que está lá. E essa é a ideia principal do filme. A partir do momento que as entidades percebem que a Gemma tem essa capacidade, o problema começa a ficar muito maior. Porque aquilo que estava preso ao além, agora pode chegar até a nossa realidade. Eu gostei dessa ideia porque ela muda um pouco a dinâmica que a franquia nos apresentou. Nos filmes anteriores, a gente está muito acostumado a acompanhar personagens entrando no além, sendo perseguidos por espíritos ou tentando resgatar alguém que ficou preso lá. Aqui existe a possibilidade de fazer um caminho ao contrário, e o filme aproveita bastante isso. Só que ao mesmo tempo, eu acho que ele poderia explorar mais essa ideia. Porque a premissa é boa, você tem personagens que conseguem trazer entidades para o mundo real, e isso abre muitas possibilidades e muitas portas para o terror. O filme usa algumas delas, mas eu fiquei com a sensação que poderia ter ido um pouco mais longe. Uma coisa que eu gostei bastante foi o fato da história ser relativamente simples. Não tem um monte de personagens e histórias paralelas tentando disputar sua atenção, não. Você consegue entender quem é a Gemma, qual é o problema dela e o que está acontecendo ali com a além. Isso deixa o filme bem mais fácil de acompanhar. Agora, se você entrar no cinema esperando uma história que vai revolucionar a franquia ou a indústria do terror, eu acho que você vai acabar se decepcionando, porque não é isso que o filme quer fazer nem te mostrar. Ele é muito mais uma história nova dentro do universo sobrenatural. E pra mim isso não é necessariamente um problema não. Eu prefiro um filme que sabe o que quer contar do que um filme que tenta fazer 10 coisas ao mesmo tempo e acaba não resolvendo nada. O primeiro ato, inclusive, foi uma das partes que eu mais gostei. O filme apresenta a Gemma, apresenta a situação e vai construindo suspense sem ficar enrolando demais. Você consegue entender relativamente rápido qual é o problema e para onde essa história tá caminhando. Só que eu senti uma queda no segundo ato. Foi a parte que eu assisti mais o filme parado, não chegou a me fazer perder o interesse, mas o ritmo assim diminui bastante e algumas situações poderiam ter sido um pouco mais rápidas. Eu estava gostando do começo e senti que o filme segurou um pouco demais nessa parte. Já o terceiro ato funciona bem melhor pra mim. É quando a história fica mais intensa e começa a usar melhor essa ideia do além interferindo no mundo real. E aí eu senti novamente aquela sensação de estar assistindo a um filme de sobrenatural. Agora, se tem uma coisa que eu não gostei tanto, foi a cena final. Não vou explicar exatamente o que acontece, porque já entraria em spoiler, mas foi uma escolha que me tirou um pouco da atmosfera, sabe? Que o filme tava tentando construir e me tirou um pouco da atmosfera. Não estragou o filme pra mim, mas eu teria preferido que o final seguisse outro caminho ou um pouco diferente do que foi proposto. Agora vamos para o que realmente interessa quando a gente fala de sobrenatural ou qualquer outro filme de terror. O filme dá medo? Eu tomei alguns bons sustos, tá bom? Eu também preciso considerar que eu achei o filme no cinema, então o som estava muito alto e isso ajuda bastante nesse tipo de filme. Mas o trabalho de som aqui funciona muito bem. Tem momentos em que o suspense é construído pelo som e pela espera de alguma coisa possa acontecer. Alguns jumpscares são previsíveis, claro. A gente já conhece a estrutura desse tipo de filme, desse tipo de terror. É óbvio que tem algumas cenas ali que você vai ficar lá, pô, já esperava. Mas também tem alguns que são bem construídos e que realmente conseguiram assim dar um baita susto. Teve cena que eu achei que sabia exatamente o que ia acontecer e o filme conseguiu me enganar. E isso eu gosto bastante de filme de terror. Porque pra mim um bom terror não precisa necessariamente ficar mostrando um monstro o tempo inteiro. Às vezes é muito mais interessante você ficar esperando alguma coisa acontecer e não saber exatamente o que e como vai acontecer. E nesse sentido o filme funciona. O suspense pra mim é melhor do que o próprio vilão. E falando nele, o principal antagonista é o Sirius, interpretado pelo Sam Spruell. E aqui eu vou ser bem sincero com vocês, eu achei o personagem fraco. Não me deu medo em nenhuma cena e isso me incomodou bastante, porque o filme consegue criar situações assustadoras, mas com o Sirius em si não conseguiu me causar aquela sensação de ameaça que eu esperava, sabe? E eu não acho que seja um personagem ruim pra história, mas como vilão de filme de terror eu esperava mais. O que acaba funcionando é que você não depende só dele pra assistir medo, né? O filme consegue criar tensões através de situações, do som, dos ambientes e dos próprios jumpscares. Então mesmo quando o vilão não funciona tanto pra mim, a cena ainda pode funcionar. E isso aconteceu algumas vezes, principalmente no terceiro ato. Outra coisa que eu gostei bastante foi o fanservice. Se você acompanha a franquia, vai perceber várias referências e elementos que fazem ligações com os filmes anteriores. E é claro que a principal delas é a Elise, interpretada novamente pela Lynn Sherry. Eu gosto muito da personagem, eu gosto muito da maneira como ela foi utilizada aqui. Ela traz aquela sensação de continuidade, porque apesar de a história ser nova e a gente acompanhar uma nova família, ainda existe aquela ligação como tudo já aconteceu nesse universo. E a Elise ajuda muito nisso. Pra mim, quando você coloca um personagem tão importante da franquia, uma história nova, existe sempre um risco dela estar ali apenas para agradar os fãs, mas eu não senti isso tanto aqui. A presença dela tem importância dentro da história e também funciona muito bem para quem acompanha já Sobrenatural.
E falando da franquia como um todo, eu acho que esse filme funciona melhor para quem já conhece os outros. Não significa que você não consiga assistir sem conhecer os outros, você consegue sim, então fica tranquilo. Mas se você já sabe o que é o Além, conhece a Elise e entende um pouco da história da franquia, algumas coisas acabam tendo um peso maior. Porque Sobrenatural construiu uma mitologia muito específica ao longo dos filmes. A gente tem a projeção astral, o além, os espíritos e várias entidades que foram aparecendo ao longo da franquia. E esse filme pega tudo isso e tenta expandir um pouco essa ideia. Principalmente através da capacidade da Gemma. E eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes do filme. Agora, se eu tivesse que escolher o maior problema do filme, provavelmente seria o fato de que ele não consegue aproveitar todo o potencial da própria ideia. A história é simples, isso eu gostei, mas em alguns momentos em que eu queria que ela fosse um pouco mais criativa, principalmente porque a ideia de conseguir trazer essas coisas do além para o mundo real poderia criar situações muito mais assustadoras para o filme, entendeu? O filme tem alguns bons momentos, mas eu fiquei pensando em algumas possibilidades que poderiam ter deixado tudo ainda mais interessante. Mesmo assim, eu não saí da sessão decepcionado. Eu me diverti, tomei sustos, o suspense funcionou em várias cenas, e eu gostei de rever elementos da franquia nesse filme aqui. Bem, achei interessante essa tentativa de expandir o que o Além pode trazer e pode fazer dentro desse universo. Só que eu não acho que seja um filme perfeito. O segundo ato perde o ritmo, o vilão não me convenceu, e algumas escolhas no final pra mim não funcionaram tão bem. Também não acho que seja o melhor filme de terror do ano, tá bom? Principalmente porque a gente teve outros filmes que, na minha opinião, foram mais criativos e conseguiram entregar uma experiência mais marcante. Mas eu também não acho justo dizer que o filme é ruim. Ele entrega exatamente algumas das coisas que você espera da franquia. Tem sustos, tem suspense, tem fanservice, tem a Elise, tem o Além, tem algumas cenas que funcionam muito bem no cinema, tem elementos, tem várias coisas que pra quem é fã da franquia vai gostar bastante. Então no final eu fiquei com uma sensação bem positiva do filme. Não é aquele filme que eu vou sair recomendando pra absolutamente todo mundo, como o terror do ano, como o melhor filme de terror. Não vou. Mas se você gosta da franquia, eu acho que vale a pena você assistir. Principalmente se você quer ver uma nova história dentro desse universo e descobrir como essa nova personagem se encaixa nessa mitologia. Pra mim, Sobrenatural Agora Entre Nós fica com a nota 7 de 10. Filme divertido que entrega bons momentos e que tem algumas ideias interessantes, mas que poderia ter aproveitado melhor o seu próprio potencial. Eu vou deixar um pequeno spoiler do bem aqui pra vocês, tá bom? Tem cena pós-créditos e eu não vou falar o que acontece, porque obviamente não quero estragar a experiência de vocês, mas se você é fã da franquia, fica até o final pra conferir. E depois me conta nos comentários o que você achou. Principalmente quero saber se você tiver a mesma impressão que eu do vilão, porque pra mim foi uma das partes mais fracas do filme. E se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se ainda não deixou o like, deixa agora. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, porque ajuda bastante, vai ajudar bastante aqui o canal. E apenas o começo, eu quero trazer muito mais críticas, notícias e conteúdos do cinema por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, e essa foi minha crítica a Sobrenatural Agora Entre Nós.